Paz do Senhor para todos. Meu nome é José Eronides, ou simplesmente Heron. Eu sou presbítero da igreja e trabalho ali na congregação em Maranguape. Também colaboro com a Escola Bíblica Dominical, na sua superintendência em todo o campo de Abreu e Lima. Nós vamos comentar rapidamente a lição de juvenis, é a lição que estaremos apresentando durante todo esse trimestre. E antes de começarmos, eu gostaria de parabenizar a todos aqueles que fazem a classe de juvenis, tanto professores como alunos que concluíram a lição passada, a lição que tem como título Jesus e o Reino de Deus. E estaremos iniciando e falaremos durante esse trimestre sobre avivamento para a juventude. É um tema especial, riquíssimo, e vamos apresentar aos juvenis o conceito de avivamento espiritual, passando pela fundamentação bíblica acerca desse tipo de evento, olhando para a história da igreja e mostrando a necessidade em nossos dias de buscarmos um genuíno avivamento. Desejamos conscientizar a todos que a vontade de Deus é a de que vivamos uma vida aquecida pelo fogo do Espírito Santo. Será, de fato, que é também o nosso desejo? Esperamos que ao final dessa lição nós estejamos prontos para isso. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, o verso 2, ele diria, eu chamaria aqui de textuário da lição, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O comentarista da lição, nosso irmão Carlos Alexandre, ele dividiu a lição. Esta é a primeira lição do trimestre. Eu gostaria de fazer uma apresentação geral da lição. Ele dividiu em 3 lições que são de fundamental importância para cada um de nós. Eu tenho certeza que o Senhor vai usar os seus e a igreja será edificada, os juvenis serão edificados com essa palavra. A primeira lição tem como título o que é avivamento. A segunda vai tratar do avivamento nas Escrituras Sagradas. A lição 3 vai trazer as raízes do avivamento na história da igreja. A lição 4 vai tratar do despertamento espirituais na Inglaterra. A lição de número 5, os despertamentos espirituais norte-americanos. Na lição de número 6, vai tratar da explosão do movimento pentecostal. A lição 7, efeitos espirituais do avivamento. Na lição de número 8, o derramamento do Espírito Santo. O contínuo avivamento para a Igreja de Cristo é a lição de número 9. A lição 10, avivamento e a vida de santidade. A lição de número 11, avivamentos e o despertamento para a obra missionária. A lição de número 12 trata das bênçãos do avivamento espiritual. E a última lição está lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O comentarista da lição, ele trouxe como texto básico para falar da lição um texto que está lá no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 2, versículos de 1 a 9. Eu gostaria de ler com os irmãos os versículos de 1 a 4 somente. E se você está com sua Bíblia, ou com seu tablet, ou iPhone, ou no seu computador, abra aí a sua Bíblia e compartilhe conosco. Diz assim o texto de Ageu, capítulo 2, verso de 1 a 4. Verso 1. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor,
e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Diga amém. O profeta Ageu, ele foi o primeiro dos 3 profetas pós-exílio. Ele faz parte dos chamados profetas da restauração, junto com Zacarias e Malaquias. São assim chamados porque voltaram da Babilônia com a missão de restaurar. Ao chegar a Jerusalém, o profeta Ageu encontrou a construção do templo parada havia 16 anos. Os judeus estavam desanimados. Cada um cuidava dos seus próprios interesses e a casa do Senhor ficava em um plano secundário. Ageu convidou o povo ao trabalho e no ano 516 a.C., a obra foi concluída e o templo foi inaugurado. Ageu profetizou nos anos 520 a 516 a.C. A sua mensagem de estímulo e restauração promoveu o entusiasmo do povo e em 4 anos a obra foi concluída. E isso é, de fato, um verdadeiro avivamento. O conceito que o comentarista coloca na lição, o conceito de avivamento, eu gostaria de tratar no finalzinho, porque eu achei mais seguro. E ele trata no primeiro ponto, quando o ser humano está morto, e vai tratar aqui nessa situação da alforria que aconteceu lá no Éden, um caminho de independência em relação à vontade de Deus do homem, quando resolveu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, distanciando-se assim de Deus. No capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, e se você puder abrir para conosco também compartilhar desta palavra, é uma palavra bastante conhecida, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3 e o versículo 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Certamente, aqueles que não receberam a Jesus ainda passam por essa situação, né, pela necessidade de um Salvador, e esse Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. O homem viveu assim um secularismo onde o que importa é o aqui e o agora. A importância do avivamento. O comentarista traz uma análise crítica do avivamento e ele diz que no segundo subponto do segundo ponto, de volta ao texto bíblico proposto para esse estudo, nós voltamos ao quadro de distanciamento da obra de Deus, notório na geração de Ageu, quando as pessoas estavam preocupadas em cuidar das suas casas, da sua segurança material, da sua segurança física, esquecendo da casa do Senhor. Mas Deus levantou o profeta Ageu, como tem levantado muitos homens de Deus, para esse avivamento. Essa mudança radical na vida pessoal e coletiva se apresenta como um dos maiores benefícios de um avivamento, trazendo o povo de volta para Deus. Olhamos para a igreja do século XXI, à luz do profeta Ageu, e percebemos alguns pontos negativos no passado, apontados há muito tempo por pastores do passado, onde esses servos de Deus previam problemas agravados em nosso presente século. Uma realidade que nos leva a afirmar que necessitamos de um urgente avivamento. Essas necessidades, essas dificuldades, esses problemas, nós não enxergamos apenas no século XXI. Se nós analisarmos a história da igreja, além dos séculos, nós iremos perceber que em muitos momentos a igreja do Senhor passou por dificuldades, mas Deus sempre levantou homens capazes e avivados para fazerem a obra do Senhor. No terceiro ponto da lição, ele trata de um avivamento pessoal e coletivo. É impossível que aconteça um avivamento coletivo sem que aconteça primeiro
um avivamento pessoal, um avivamento que nasce nas pessoas, no coração das pessoas. Percebemos isso quando a chama do Espírito Santo que desceu lá em Pentecostes, que queimou, ardeu a chama naqueles homens de Deus, 120 homens que ali estavam, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, e nós percebemos que Pedro se levantou ali e logo foi pregar a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Esse avivamento bíblico e mundial nasceram primeiro individualmente no coração de cada pessoa, ardendo pela presença de Deus, onde mentes não se conformaram com o sistema do mundo. Olhando para esses homens de Deus, mas homens comuns, não tem nenhum herói ou algum super-herói ou alguém diferente, são pessoas comuns. Mas nós olhamos para esses avivamentos, vemos pessoas como John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, Martin Lutero, Florence Crawford, Daniel Berg, Gunnar Wingre, entre tantos outros que assim fizeram grandes avivamentos na obra do Senhor Jesus. Eu quero voltar ao primeiro ponto da lição, quando o comentarista vai tratar da definição básica do conceito do que é avivamento. E o comentarista, ele diz o seguinte: segundo o dicionário do Movimento Pentecostal, do pastor Israel de Araújo, editado pela CPAD, avivamento é uma obra de Deus, feita pelo Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, levando-os espiritualmente mortos a viverem a fé em Cristo, renovando assim a vida interior de crentes outroras negligentes espiritualmente falando. Então a gente percebe aqui na definição que o comentarista da lição diz que o avivamento é uma obra de Deus feita pelo Espírito Santo. E eu gostei quando o comentarista da lição trouxe outros tipos de avivamento, porque não é só esse tipo de avivamento. Um avivamento pode produzir barulho. Um avivamento pode produzir barulho, mas não é nisso que ele consiste. O fator essencial é a obediência de todo o coração. O avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracterizam a igreja primitiva. É o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. É o retorno à oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal de Cristo. É o retorno às experiências genuínas como Cristo, sem as quais não existiriam o corpo místico do Senhor. É o retorno à grande comissão cujo lema continua a ser até aos confins da terra. O avivamento, enfim, é o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. O avivamento é a intervenção divina no curso normal das coisas espirituais. É o Senhor desnudando o seu braço e operando com extraordinário poder sobre os santos e sobre os pecadores. Esperamos que, no decorrer dessas lições, a chama deste anseio arda em nossos corações e possamos clamar juntos, assim como disse o profeta Abacuque no capítulo 3 e no versículo de número 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, que possamos desfrutar dessa maravilhosa lição que estaremos estudando todo esse trimestre. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.